Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e esse é um espaço para compartilhar reflexões, experiências e aprendizados sobre o treino da mente proposto por um curso em milagres e outros caminhos de autoconhecimento e espiritualidade. Como aprender a enxergar além do medo? Bom, tem semanas que, se a gente estiver mais atento, elas são verdadeiros laboratórios. Nesses últimos dias parece muito que eu estou lidando com vários problemas diferentes. Teve encontro presencial da firma, ansiedades no geral, crenças sobre aparência, cansaço pré-menstrual, madrugadas interrompidas pelo bebê doente ou pela mente mais agitada, demandas e dúvidas sobre trabalho, projetos e relacionamento com as pessoas. E questionamentos, inclusive, sobre a própria lógica de um curso em milagres. Parece muita coisa, mas olhando agora eu me pergunto se eu não estou diante da mesma escolha repetidas vezes, mas usando uma roupagem diferente. Porque cada uma dessas situações vem acompanhada de uma voz muito familiar. Uma voz que diz que eu preciso resolver alguma coisa, entender alguma coisa, me defender de alguma coisa, ou que eu preciso garantir alguma coisa. E ao mesmo tempo que faz isso, mesmo sem dizer com todas as letras, ela me diz também que eu tô sozinha em cada uma dessas situações. A lição 162, Eu Sou Como Deus Me Criou, ela já começa dizendo que esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. Então é bem mais do que uma afirmação bonita, uma ideia espiritual ou uma espécie de conforto. E ela entra aqui quase como uma pergunta. Porque toda vez que eu me vi tomada pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, eu comecei a observar uma coisa. Que a sensação era sempre de contração. Sempre tinha ali uma identidade em risco. Uma versão de mim que precisava ser protegida. Seja a profissional, a mãe, a mulher, a comunicadora, a podcaster, a pessoa que quer dar conta, que quer ser aceita, que quer ser reconhecida. Então a lição aparece como uma investigação. Mais uma vez, um questionamento das nossas crenças e certezas. Será que isso que está sofrendo é realmente o que Deus criou? Será que essa identidade assustada é o que Deus criou? Essa ansiedade foi criada por Deus? Essa culpa foi criada por Deus? Essa sensação chata de insuficiência foi criada por Deus? E aqui, assim como eu, você não precisa nem responder. Basta perguntar. E esse é o treino, não é lutar contra esses pensamentos, fingir que eles não existem, me convencer de que está tudo bem, mas questionar a autoridade deles. Questionar se eles realmente sabem do que estão falando. Bom, em vários momentos eu me vi genuinamente ansiosa, aquela experiência de ansiedade, o corpo tenso, a mente acelerada, os cenários imaginários, as preocupações. E então eu pedi ajuda. E eu não vou mentir, que era com fé ou com convicção todas as vezes. Às vezes era simplesmente porque eu não sabia mais o que fazer. Sozinha eu não dou conta de uma mente cheia de crenças tão convincentes. Então eu saio falando na minha mente da forma mais honesta possível, mas sempre entregando aquilo que eu sabia que não era verdade. E pedindo por ela, pela verdade. E mesmo sem eu acreditar que alguma coisa podia mudar, quase que instantaneamente mudava. E não a situação ou a cena, mas o meu estado interno, ou a minha forma de ver. A situação também parecia mudar depois. Mas aquela tensão chata, desconfortável, desaparecia, a urgência diminuía, o medo perdia força. E a paz surgia de um jeito quase constrangedoramente simples. Como se ela estivesse disponível o tempo inteiro e eu só não estivesse olhando para ela. E eu sei que eu falo muito disso aqui, sobre as teorias, sobre a paz, mas aplicar essas teorias, viver a experiência, que é o treino da mente, é o cerne da questão. Mais do que falar bonito, falar profundo, o objetivo é aplicar a lógica e experimentar a paz. E eu tô nesse treino, esse é o meu treino. E não importa quantas vezes a gente experimenta o milagre, ele é sempre milagre, sempre grandioso no simples. E por esses dias eu experimentei o milagre da passagem da ansiedade para a paz, da contração para o relaxamento, do medo para a confiança. E não porque a cena mudou antes, mas porque a mente escolheu outro professor. E esse é um lembrete para mim e para você de que é possível. E tem uma diferença que eu não tinha percebido com tanta clareza. Um pouco antes de gravar esse episódio, eu me deparei com um daqueles episódios corriqueiros de raiva do dia a dia. E eu percebi que eu não estava conseguindo entregar aquilo, porque na verdade eu não queria entregar.
Com o medo e ansiedade, por mais que também seja difícil, existe uma parte da gente que quer se livrar do desconforto. O medo dói, a ansiedade cansa, e isso aproxima a gente um pouco mais do pedido de ajuda. Mas a raiva é diferente. Ela dá uma sensação de clareza e de poder. Ela diz, eu sei quem está errado. Ela meio que organiza o caos. Aponta o culpado, justifica a separação e protege a gente do contato com sentimentos mais difíceis, como a tristeza, a impotência, o desamparo. Aqui na minha experiência, entregar a raiva parece sim mais difícil, porque parece que eu estou abrindo mão do meu direito de ter razão, da minha defesa, da minha versão da história. E talvez eu esteja, isso é muito desconfortável. Mas entregar a raiva não significa aceitar ou deixar de estabelecer algum limite, mas reconhecer. Reconhecer que eu não quero mais usar essa raiva para definir quem eu sou ou quem o outro é. E que eu não quero usar essa raiva para decidir o meu próximo passo, porque vai ser furada. Mas a cura, eu acho, começa quando a gente consegue admitir, com honestidade, que existe uma parte de mim que ainda não quer abrir mão disso. Mas existe também, por mais que pareça muito pequena, uma disposição para a paz. E, ao que tudo indica, é dessa pequena disposição que o Espírito Santo, a parte corrigida da nossa mente, a parte da nossa mente que se lembra da verdade, precisa para fazer o que eu sozinha não consigo fazer. Bom, e essa semana eu também questionei não só as minhas crenças, mas a própria metafísica de um curso de milagres. Porque nem tudo a minha mente analítica aceita e abraça. Mas a prática proposta pelo curso tem funcionado antes mesmo que eu compreenda ou aceite completamente a teoria. Eu ainda não sei se eu consigo gostar de toda a lógica de um curso em milagres, mas eu não posso ignorar o fato de que quando eu aplico o que ele ensina, o sofrimento cessa, mesmo que por alguns minutos. E eu acho que isso é mais honesto do que fingir certezas que eu ainda não tenho. E talvez nem seja para eu ter. Porque no fundo não são elas que eu quero a paz. E eu estou descobrindo que disposição espiritual não precisa ser concordar com tudo, mas permanecer disponível para experimentar, para testar, observar e para aprender. E o que fica desses últimos dias, dessas últimas experiências, é a mudança de foco. Porque a gente costuma olhar para cada problema tentando encontrar a solução certa. Mas existe um outro jeito, e ele vem de questionamentos que antecedem a isso. Como, por exemplo, quem está interpretando esse problema? Quem está me dizendo com tanta certeza o que ele significa? Quem está me dizendo que eu devia ter medo? Quem está me dizendo que eu estou sendo atacado, que eu estou em perigo? A cura ela não precisa acontecer quando a gente encontra a resposta certa, mas quando a gente deixa de consultar só a voz do medo. Ela começa no momento em que a gente admite que não quer decidir sozinho. Eu sou como Deus me criou, que é a lição que eu citei no início do episódio. Que é um convite para a gente questionar todas as identidades frágeis que a gente acredita ser. Um convite para questionar tudo aquilo que parece tão real quando a gente está com medo. E, acima de tudo, um convite para considerar a possibilidade de que a paz não seja algo que a gente precisa alcançar, nem que esteja tão distante, como parece naquele momento desesperador. Mas só alguma coisa que se revela quando a gente deixa de acreditar em tudo que a gente nunca foi. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. E eu também compartilho reflexões no Instagram, @ofimdoesforçopodcast. Me segue por lá também. Um beijo e até o próximo episódio.